Está começando mais um Positive Surf e hoje nós temos uma convidada. Ela faz parte da história do surf brasileiro feminino. Assim, pensar em surf brasileiro e mulher é impossível não pensar em Brigitte Maia. Muito obrigada. A primeira brasileira surfista profissional da história, Brigitte. Pois é, obrigada aí pelo convite, estar aqui com vocês. É um maior prazer, né, de poder estar aqui falando um pouquinho, né, do surf feminino brasileiro. As coisas aconteceram. Quando eu fui ver, aconteceu, né? Eu comecei a minha carreira em 86, comecei a competir em 86 e fui tentar a sorte na Europa, correr as etapas, né, do antigo. Naquela época, acho que nem... WQS, WCT, não, era antes disso. IPS. Não, um pouco depois. ASP, vamos embora. ASP. Na realidade, né, a gente entrava, assim, tinha uns pré-classificadas e você entrava no começo, lá atrás, você tinha que correr sei lá quantas fases, enfim, cara, na realidade essa história de virar profissional foi meio que aconteceu, porque eu cheguei na Europa para fazer 2 meses da perna Europa naquela época e eu fui roubada. Fui furtada. Então, eu cheguei na primeira etapa sem um tostão no bolso. Eu liguei chorando para minha mãe, falando, olha, roubaram minha bolsa inteira, não vi. Quando eu fui ver, foi. E aí, minha mãe tinha alguns amigos lá na Espanha, em Madrid. Ela falou, passa lá, pega ali um dinheirinho e, cara, vai pro teu sonho. E quando eu cheguei na França, eu me dei bem na primeira etapa e coloquei os $500 que eu tinha arrumado emprestado no bolso. E naquela época você tinha que decidir, né? Se você virava profissional ou não e tal. A minha intenção não era só tentar ver qual era o meu nível a nível mundial. Eu não pensei 2 vezes. Falei, no primeiro evento, fiz quartas de final, cara, vou arrasar, né? Até os próximos 2 meses eu vou botar muito dinheiro no bolso. Enfim, e aí foi sem querer. Eu parei, pensei, a mulher ela me perguntou, eu pensei em 3 segundos, eu falei, cara, eu sou profissional, e botei o dinheiro no bolso. Então eu posso dizer que eu fui a primeira surfista profissional, mas foi sem querer, foi sem planejamento, que na real minha vida inteira foi meio assim, sem muito planejamento no surf. Como é que teve essa ideia de você logo de primeira... Você não corria campeonato no Brasil? Você já foi logo direto para a Europa? Não, eu já corri, eu já tinha ido para 2 mundiais, né? ISA da época, que eles naquela época era considerado o amador, né? O mundial amador. Eu corri em 88, né? Aquele famoso que o Fabinho ganhou e começou a grande história, eu acho que, do surf brasileiro. E depois em 90, em fevereiro, mais ou menos... eu fui correr no Japão, né? Então eu já tinha um monte de campeonato brasileiro. Não tinha sido ainda campeã. Não, tinha sido campeã brasileira amadora. E, enfim, e eu fui ver como é que era o meu nível lá com as melhores do mundo, né? Era só tipo, vambora. Europa. Mas quando você falou da sua mãe, Brigitte, a gente está falando de uma época que o surf não é hoje. E quando você falou da sua mãe, vai lá, vai atrás do seu sonho, eu acho que demonstra muito do que você é hoje, do tipo de você brigar pelo surf feminino, de você acreditar no surf feminino. A sua mãe, na verdade, foi uma pessoa que, para ter falado para você, vai, te apoiado, não ter falado, você tá louca, viu? Mais um dia para você voltar. Pois é, a minha mãe, ela é austríaca, ela conheceu meu pai brasileiro, quando meu pai foi estudar em Viena, conheceu ele e veio para o Brasil. E chegando aqui, ela teve 3 filhas, meninas. E o meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos. Com a minha irmã mais nova, tinha 1 ano. Então, assim, para mim, a minha mãe sempre foi uma referência muito grande do que é ser uma mulher forte. Entendeu? E ela não voltou para a Áustria? Então, ela ensaiou esse retorno, né? Ela ensaiou esse retorno, ficou lá 3 meses com a gente e, cara, e falou assim, não, a minha vida é a praia, porque quando ela chegou no Brasil, ela se apaixonou pela praia. Então, eu poderia ter sido uma snowboarder e não uma surfista. Mas, sem sombra de dúvida, a minha mãe sempre foi uma pessoa que me apoiou muito, mas, por incrível que pareça, ela só foi me ver competir uma vez na vida. Porque ela não aguentava. Ela falou assim, olha, cara, vai com tudo, eu sei que isso é teu desejo. No começo, a minha irmã me acompanhava muito, a minha irmã mais velha. Ela falou assim, você pode ir, mas você vai com a sua irmã mais velha.
E, enfim, e depois as 3 começaram a competir, então a gente já andava em bando, né? Assim, a gente As duas irmãs também pegam onda? Também pegam onda. Uma foi depois pro bodyboard, a mais nova. A mais velha foi a única mulher kneeboarder do país. Ela competia com os homens, porque não tinha o feminino. E aí elas ficaram no caminho e eu, sei lá, fui-me embora. As oportunidades foram aparecendo e eu fui abraçando todas elas. E sempre com essa inspiração da mulher forte que foi a minha mãe, né? Que faleceu esse ano em maio. Quando a gente fala de surf feminino e oportunidades aparecendo, é muito difícil. Na verdade, assim, a Érica já veio aqui, eu convivi com a Érica, que foi surfista profissional. Então, assim, a gente tinha muitas discussões e a gente sabe que oportunidades aparecerem para as mulheres não é simples. Não é simples hoje, e eu imagino que na sua época devia ser uma loucura. Cara, Bianca, eu não sei o que aconteceu na minha trajetória, mas eu não consigo enxergar isso que você está falando, entendeu? Porque eu era tão, talvez até ingênua ou soberba daquilo que eu queria fazer e da minha predestinação ou do meu convencimento, entendeu? De que o que eu estava fazendo era uma coisa natural, era uma coisa normal. Se os caras estão surfando, por que eu não estou surfando? Se os caras estão competindo, por que eu não posso competir? Se os caras têm patrocinadores, por que eu não posso ter patrocinador? Então, assim, eu não enxergava, talvez, o que acontecia ao meu redor, porque eu era muito... Cara, é isso. Obstinada. Obstinada, obcecada e crente que eu estava fazendo o normal, o natural, né? Eu sei que não era normal naquela época, né? A gente está falando aí da década de final de 80, né? 86. 3 meninas atravessarem a rua na Barra da Tijuca, todas as 3 com prancha, entendeu? E eu acho que essa rede de suporte, que eu vivo falando isso muito, né? O que a gente precisa é de uma rede de suporte, né? Dos homens amigos, entendeu? Das mulheres que te incentivam e daqueles que falam assim, não, é isso aí mesmo, vamos embora, no mesmo nível, na mesma pegada, entendeu? Com a mesma premiação. Enfim, então, assim, eu sei que eu sou a exceção, entendeu? E eu sei que hoje ainda é muito difícil, tanto que eu continuo lutando arduamente para que as coisas se naturalizem, né? Que o surf feminino seja alguma coisa comum, normal e o dia a dia. Por que a gente não pode estar nos lugares, né? E eu entendo isso em todas as profissões, em todos os ambientes. E talvez esse meu entendimento e essa minha visão não me permite, às vezes, enxergar a dificuldade que ser mulher no esporte como um todo. E aí eu não excluo o surf, né? Porque como o esporte, a gente vê histórias assim que são bizarras, né? Mas, enfim, vambora. A minha mensagem é essa sempre, cara. Fecha o olho e pé no acelerador, entendeu? Como é que você vê o surf feminino hoje, Brigitte? Se você fosse parar para fazer uma análise fria, o que é o surf feminino brasileiro? Então, eu acho que a gente ainda tem muita coisa a trabalhar, a percorrer, né? A gente teve um gap muito grande e essa falta de incentivo para a comunidade como um todo, né? Para o surf feminino como um todo. O que acarretou ao não Brazilian Storm feminino, né? Porque esses meninos que estão aí são reflexos de um trabalho que foi feito desde que eles tinham 10 anos de idade, 8 anos de idade. Eles estavam viajando para ir para o Havaí, estavam viajando para pegar onda boa, estavam com patrocinador, com gente apoiando, o que não acontecia na totalidade com as mulheres nesses anos todos, né? Então, assim, eu ainda vejo que tem muita coisa a fazer, muita coisa para desenvolver, ainda mais quando a gente fala de alto rendimento, né? Mas eu acho que o futuro parece lindo, entendeu? Agora, daqui a 2 semanas, eu estou indo para São Paulo com um projeto que a gente tem na Confederação Brasileira de Surf, que chama Talento Feminino. Eu tenho já 45 meninas inscritas para esse projeto. E quem imaginaria que em São Paulo
eu tô falando só de São Paulo. Esse ano a gente já correu. Ceará e Fortaleza, fomos para Balneário Camboriú, em Santa Catarina, viemos para o Rio de Janeiro e agora, no final do ano, eu tenho 45 meninas que vão estar lá participando de um projeto de desenvolvimento. Então, um assim, treinamento em alto nível, isso? Então, na realidade, o intuito da confederação com esse projeto é a confederação ir nas localidades, começar a mapear, botar em números, né? Porque como é que a gente convence as pessoas do que está acontecendo? Cara, estatística. Olha, eu tenho X meninas da idade tal até tal, de 10 a 12, de 12 a 14, 14 a 16, e pegar esses números, esses dados e trabalhar eles a longo prazo, a médio e longo prazo, né? A curto prazo, quando, né, você me perguntou, Bianca, sobre o que eu acho do feminino agora, a gente tá bem, a gente tem um circuito que paga a mesma premiação, com os mesmos valores, o nível das meninas, essas meninas que ficaram por tantos anos no gap, né, no vazio de eventos esvaziados, com uma premiação não igualitária, elas hoje estão ali, e o mais importante, né, eu acho que é muito importante, não só apenas a grana, né, a premiação igual, mas sim elas dividirem igualmente também a representatividade delas e a mídia. Porque o que faz, né, qualquer coisa acontecer? É a mídia. Não adianta a menina ganhar a mesma coisa que o campeão, e quem vai para uma entrevista vai o campeão e não vai a campeã, né? Então, essa questão da mídia ela é muito importante também, né? E eu acredito assim, que a médio e a longo prazo a gente vai sim poder fazer uma geração muito boa, mas aí eu estou jogando lá para 32, entendeu? Assim, a longo prazo mesmo, porque tem todo um caminho a ser percorrido, né? A gente tem um desenvolvimento, depois a gente tem que romper, né, a barreira para chegar num WSL, chegar no circuito mundial, tá em alto rendimento para chegar numa Olimpíada, né? Que também é um futuro, né? É um olhar também. Agora você pode ficar aqui no Brasil competindo e ter uma profissão digna, né? Acho que isso que é o mais importante. É você ser digno naquilo que tu tá fazendo, né? Comparando com o skate, né? A gente teve o surgimento aí da fadinha, né, que foi uma coisa que arrebatou toda a mídia e deu uma visibilidade para as garotas no skate, né, enorme. Você no surf hoje feminino, você vê alguma garota que pode ser uma fadinha do surf, que pode trazer esse foco, esse holofote da mídia para o surf feminino? Eu vejo várias meninas. Eu vejo uma geraçãozinha ali do 8 a 10 anos que elas já têm um posicionamento diferenciado, né? Porque surfar, vamos lá, todo mundo surfa, né, gente? O surf é um esporte democrático, né? Você pode pegar suas ondas no final de semana, você pode surfar uma vez no mês e tu tá ali, você é surfista. Agora, a competição é que é o diferencial para que o esporte se transforme em algo... Nossa, vamos parar no domingo e vamos assistir alguém competindo em algum lugar do planeta, né? E essa que eu acho que é o grande diferencial. É uma quantidade enorme de meninas muito jovens, assim, com a faca na boca já desde nova, assim, que ficam pegadas se elas perdem uma bateria e tem essa coisa do surf, competição batendo assim na veia, né? Então, eu acho que a gente vai estar muito bem nos próximos anos. Sem dúvida. Voltando um pouquinho, falando de você foi campeã brasileira com 30 anos. E você competiu durante muito tempo, Brigitte. Eu lembro que eu chegava e falava, nossa, gente, a Brigitte segue. E assim, era uma vontade, um amor, que todo mundo era referência, que todo mundo que estava na água olhava para você. Então, não sabia disso não. Responsabilidade. Porque era a história do surf ali na nossa frente. Não só pra gente como mídia, eu falando como mídia, mas para as meninas que estavam começando. Cara, assim...
Eu vou te dizer que quando eu finalmente fui campeã brasileira, né, profissional, né, quer dizer, eu fui a segunda campeã brasileira, né, profissional, a falecida Débora, nossa querida Débora, foi a primeira. Que eu acho esse ano que ela foi campeã, era para eu ter sido campeã, só que eu não fui para uma etapa porque eu, sei lá, eu fiquei com preguiça de viajar, olha só, que uma loucura. Eu falei, não vou para aquele campeonato não, cara. Enfim, e eu acho que as coisas têm o seu motivo, né? Assim, a primeira campeã brasileira profissional foi a Débora Fará. E, assim, a gente lembra disso como um feito enorme. Então, assim, quando literalmente, naquele ano, em 98, eu consegui esse título, para mim foi Cara, foi assim, o ápice da minha vida mesmo, entendeu? Porque eu fiquei lutando, eu fui muito vice-campeão, eu parecia o Shane Horan, né? Você lembra do Shane Horan? Quem lembra dele? O cara foi, sei lá, vice-campeão. Eu falei assim, caramba, cara, será que eu nunca vou levantar esse troféu de campeã brasileira? Enfim, e esse ano foi um ano assim atípico, porque eu quebrei o pé no começo do ano, eu competi com o pé quebrado na segunda etapa, e assim, eu fui para a última etapa, assim, uma combinação muito esdrúxula tinha que acontecer, sabe? Tipo, várias meninas tinham que perder, e assim, não podiam, assim, umas combinações muito loucas. Quando eu fui ver, eu tava lá, levantando o pódio, levantando já o título na semifinal. Cara, assim, foi um alívio tão grande que eu não consigo nem te dizer o que foi, entendeu? Porque finalmente eu me senti, caramba, com 30 anos de idade, eu comecei a competir com 16 para 17. Então demorou muito tempo para que o título nacional viesse, né? E justamente no circuito, que foi o primeiro ano que teve um circuito somente feminino. Então, para mim, foi mais importante ainda, mais icônico, mais e tal, né? E eu sei lá, cara, cada ano eu falava assim, vou parar de competir, vou parar de competir. E sempre acontecia alguma coisa de eu estar dentro das top, entendeu? E aí eu fui estendendo a minha carreira, assim, muito... Também sem planejamento muito, mas na minha cabeça eu estava planejando me aposentar, né? Até que um dia também eu virei a chave e falei assim, cara, deu. Foram quase 35 anos competindo. E, assim, para mim, depois, foi algo, tipo, pum, acabou, sabe? Eu ia assistir os campeonatos, o pessoal fala assim, pô, você não tem saudade? Eu falei, zero saudade. Não, Deus me livre, quero mais, tô aqui aplaudindo as meninas, assim, mas não me dava nostalgia, aquela nostalgia gostosa, sabe? De que, putz, você comeu um monte de brigadeiro maneiro e você tá de boa, e você não precisa mais comer o brigadeiro, sabe? Um negócio assim, bem... E foi, e acabou. Mas esse virar a chave, eu imagino que seja difícil, e nosso maior exemplo tá aí, né? Kelly Slater segue fazendo de tudo, mas ele não... Esse virar a chave, como é que foi para você? Na realidade, foi assim... Quando aconteceu, eu literalmente falei, basta, sabe aquela coisa, eu não quero mais vamos tomar a saideira? Não quero mais a saideira. Assim, zerei de vez. E na realidade, assim, também, né, quanto aos meus patrocínios, eu segui com meus patrocinadores depois por mais 2 anos, entendeu? Então, eu tinha muito apoio deles para tal, tinha o apoio da minha família para tal, né? Minha mãe vivia falando assim, você não está cansada? Eu falei assim, não estou cansada. Se eu estiver cansada, joga a pá de cal, porque eu acho que eu morri, entendeu? Porque eu continuo no mesmo desejo de competir. Mas quando virou essa chave, eu não sei nem te explicar direito o que aconteceu. Eu literalmente falei assim, deu. Ano que vem não quero mais correr. E não fiz, entendeu? Depois de alguns anos, eu competi o circuito brasileiro de kitesurf. Aí eu voltei a competir, né? E aí eu botei assim na minha cabeça. Eu falei assim, cara, eu vou parar de competir no kitesurf na hora que eu for campeã brasileira. Caramba! Aí, no segundo ano, eu fui campeã brasileira. Aí eu falei, cara, agora deu também, deu. Agora eu só vou jogar ping-pong e vou ganhar do meu sobrinho. Só isso. Mas eu acho que essa coisa, né, da competição que eu estava falando, né, o quanto que isso chega a ser até viciante para um atleta, né, porque você se esforça pra caramba, você malha pra caramba. Eu malhava muito numa época que treinamento físico não se falava sobre isso no surf, o pessoal só surfava.
Cara, eu ia pra academia, eu entrava 4 horas na academia e saía às 9 horas da noite, porque eu fazia natação, musculação, alongamento, eu fazia, cara, tudo, funcional, numa época que não tinha funcional de surf. Então, assim, eu malhava pra caramba, eu treinava mesmo, né? Eu acho que, assim, na nossa geração, eu, a Andréia, a Débora, a gente era muito psica com esse assunto de estar bem para poder surfar e A Andréia tá sempre bem. foi muito focada ali, A Andréia também. Eu acho que até a presença da Andréia no circuito também estendeu a minha carreira, porque, né, eu perdi muito para ela, né? Eu perdi incansavelmente para a Andréia. E quando eu ganhei dela, no circuito profissional, eu falei, cara, na boa, eu fui campeã brasileira profissional antes de você. No ano seguinte ela foi. Mas, enfim. Então, a gente mesmo competia muito. Então, assim, eu acho que essa coisa que eu acho que hoje acontece também no surf feminino, né, das meninas competirem entre si muito bravamente, com vontade, é o que aconteceu na minha carreira, entendeu? Só imagino dessa forma. E o importante que eu acho muito engraçado é que às vezes as pessoas têm vergonha, se sentem mal por ser competitivo, né? Porque fica, nossa, mas isso... Só que, na verdade, isso é um estímulo, né? Se você não tiver isso... Cara, a vida te atropela, cara. Então, assim, eu acho que até em tudo, né? Assim, no próprio viver, às vezes... Obviamente que isso demasiado, né, acaba, às vezes, tendo algumas consequências não muito legais para a cabeça e tal. Mas eu vivi bem com isso. Até hoje eu tô aí, tentando... Mas você parou de competir, aí você falou que já foi pro kite, né? Mas o que você foi ser treinador? O que você fez o pós? Como é que você encarou aí profissionalmente? O que você fez? Então, na realidade, eu fiz toda a minha carreira, né, como atleta, como surfista, eu não larguei a faculdade, né? Eu sou formada em análise de sistemas e, na realidade, a minha carreira inteira eu trabalhava. Quer dizer, na realidade, eu vivia dizendo que o surf era a minha profissão e que os computadores eram o meu hobby, porque eu precisava dessa parte também, né? E olha só, eu fui escolher 2 profissões bem no mundo, né, dos homens, né? Verdade. Então, assim, quando eu parei, eu simplesmente troquei. Ok, agora eu trabalho com TI profissionalmente e o surf é o meu hobby. Entendi. Mas eu não deixei, assim... O surf era um negócio que é tão, assim, latente em mim, que, assim, eu me aventurei, né? Eu fui durante anos representante dos surfistas na Abrasp. Depois eu fui convidada a ser, correr, fiz uma chapa para ser presidente da Abrasp. Fui a primeira mulher a ser presidente de uma associação de surf no Brasil. Assim, o surf, ele não saiu de mim, né? Eu atuava como comentarista, mesmo aposentada, eu continuei sendo representante das meninas, até que no momento eu cheguei e sacudi elas, falei assim, galera, olha só, eu não viajo mais, vocês precisam escolher entre vocês alguma representatividade, porque eu não posso falar de coisas que eu não estou mais vivendo, entendeu? Eu vou falar de coisas do passado, né? E fui fazendo esse trabalho com as meninas para que elas se tocassem que essa vertente pode ser um pós-carreira, é uma coisa que tem que acontecer para que os seus direitos, né, deveres, direitos, e isso aconteça, porque se ninguém proteger e correr atrás dos direitos das mulheres dentro dos esportes ou de qualquer outra coisa, aí o trator passa mesmo, né? Então, assim, eu fiquei muito envolvida com o esporte em outras áreas, assim, tipo, o pessoal me chamava, vem aqui no canal, eu vou, vamos lá comentar, vou, entendeu? Vem aqui falar sobre o esporte, eu faço algumas palestras também, né, sobre o que o esporte pode trazer, né, para a vida do cidadão, né, das pessoas em si. Então, assim, eu não deixei de lado jamais, entendeu? Porque seria sair da minha essência, né? Assim, falar da Brigitte, falar que ela não é mais do surf, aí lascou. E esse trabalho como dirigente, assim, por trás, é um trabalho muito puxado, né, Brigitte? Porque, assim, todo mundo reclama, assim. Jeito, a galera quer reclamar.
Não deixa de ser, né? A unanimidade, ela é burra, né? Então, assim, obviamente que eu sei, né? Durante a minha vida inteira, né? Hoje, já com os cabelos brancos que eu tenho, a gente sabe que a gente não pode agradar gregos e troianos. Mas, assim, eu sempre tive um sonho, entendeu? Que é... Sabe o começo, né? Que você começou a falar, pô, foi difícil. Poxa, para mim não foi essa dificuldade toda. Então, assim, o meu sonho é que essas meninas não tenham que passar por essas dificuldades, entendeu? Que elas tenham o espaço delas assegurado, que elas tenham esse lugar de pertencimento, né? E quando esse desafio, né, de estar agora na Confederação Brasileira apareceu, eu abracei. Eu falei assim, cara, esse é o topo da pirâmide, no que eu entendo de como a gente pode trabalhar para que o surf feminino tenha esse espaço garantido sem muita luta, que seja algo normatizado, que seja algo tranquilo, que exista e conviva, né, de uma maneira equilibrada, com a igualdade, né, e a equidade das meninas poderem ter acesso a tudo. Então, assim, é difícil. É difícil, mas quem disse que alguma vez ia ser fácil alguma coisa na vida, né? A gente está matando leão a cada dia, né? Você, né, na tua área do jornalismo também sabe muito bem o que é ser uma repórter esportiva num ambiente, né? Enfim, então, assim, não é fácil para as mulheres, mas também se a gente ficar ali pensando nisso, cara, o carro não vai. Então, vamos embora, foguete, vamos mirar Marte. Entendeu? Vamos embora botar gás nesse foguete. E tô aí. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Vamos pensar nas meninas, devolver isso, né, para todas elas. Eu acho que isso que me segura, né, que me anima todo dia em matar um leão a cada semana, obviamente. Quando a gente fala de Brasil, é grande demais. É muito difícil. As demandas de lá do Nordeste são diferentes das demandas das meninas do Sul. E, convenhamos, as meninas, muitas vezes, elas não se entendem, elas batem cabeça entre elas. E aí vira uma luta e você fala, cara, o que vocês querem? Sem dúvida, né? A gente tem um país, assim, continental, né? Sai do Sul e vai para o Nordeste, a gente vê que são outras dificuldades e são outros entendimentos, né? Mas eu acho que se a gente trabalhar, né, a base do esporte, né, quando a gente fala de surf competitivo, a gente tem as associações, as federações, até que chega numa confederação. A confederação, como eu disse anteriormente, ela é o topo da pirâmide, mas a base do esporte está todo ali embaixo, nas associações, nas escolinhas. É você convencer famílias que ok, a menina pode estar surfando, que é normal, que ela pode ter uma carreira, pode ter uma carreira longa. A gente vê a Silvana, é um exemplo de mulher nordestina, que ela vai fazer o quê? 40? Já deve estar acho que está com 39, alguma coisa assim. Quanto tempo ela está competindo? Em alto nível, né? E também, guerreira, facão na boca e vambora, né? Assim, ignorar todo mundo que diz que não, literalmente. Mas é um trabalho árduo, né? Porque você precisa estar sempre mostrando que a mulher não interessa onde ela está, né? Se for sul, nordeste, sudeste, norte, ela tem o direito de estar ali surfando e de igual para igual, né? O que eu tenho sentido aqui nas nossas entrevistas, as garotas que participam dentro e fora d'água, né? Tanto os nomes fogem elas falaram muito bem, elas realmente estão muito motivadas com esse novo momento da CB Surf, né? A CB Surf passou por um período longo de inanição, de abandono praticamente, né? Onde não era o surfista, não era priorizado, os campeonatos não eram priorizados, e agora todo mundo está sentindo que realmente é uma onda nova, que é um swell novo que está voltando realmente para essa galera, né? E elas estão se sentindo privilegiadas, estão se sentindo, não privilegiadas, mas não estão se sentindo largadas, em segundo plano, melhor falando.
não estão se sentindo em segundo plano em relação aos garotos, né? Isso é um grande termômetro, né? Quando as próprias competidoras, os próprios participantes dos campeonatos, elas entendem que o caminho está sendo um caminho certo. É lógico que o resultado demora um pouco, mas que pelo menos agora a CBSurf volta no caminho certo. Sem dúvida, né? Assim, o que acontece é a gente ter e dar a oportunidade, a possibilidade que os atletas, independente do gênero, né, mulheres e homens, que eles consigam ter uma vida digna, né, com profissionais do esporte aqui no país, né? A gente tem 2 cenários, né, que é o país, exatamente, né, é o surf brasileiro e, obviamente, né, quando você sai e vai para o circuito mundial e planeja um título olímpico e tal. E você assegurando que internamente, né, o trabalho está sendo feito ok, isso começa a dar um outro ânimo, um outro gás em todos os atletas. E o mais importante, não é só aqueles que durante alguns anos, né, ficaram à mercê, né, do destino, surfavam esporadicamente, trabalhavam, né, com outros ofícios, alguns, né, tendo um quiosque na praia e por aí fora, indo para outras profissões. Mas eu acho que o é o mais importante é quando você tem a possibilidade de olhar, eu vou falar, né, no caso das meninas, né, que assim, aqui o assunto sempre vai ser as mulheres, mas quando eu levo essas meninas que fizeram, né, o programa Talento Feminino numa etapa do Dream Tour, eu trago elas para conhecer a estrutura do evento e aí os olhinhos delas, você vê que, tipo, elas olham e falam assim, eu quero estar ali. Então isso que move toda a engrenagem novamente, né? Porque a realidade que nós temos hoje é uma realidade magnífica. A gente tem o Brazilian Storm ganhando tudo lá fora, a gente tem um circuito brasileiro agora estável, dando possibilidades àqueles atletas que durante anos ficaram à mercê, né, de um mercado, e a gente vislumbra e observa as crianças objetivando um lugar lá na frente. E era o que me movia, entendeu? Quando eu comecei a competir, tinha uma dupla lá no Rio Grande do Sul, que era a Tanira Damasceno e a Roberta Borges. Cara, quando eu vi elas surfando, eu botei um alvo nas costas delas, entendeu? Falei assim, é ali que eu quero estar. E literalmente acelerei. Falei assim, eu só vou parar na hora que eu ganhar delas e quando eu estiver sentada do lado delas e tendo o mesmo valor, né? E isso acontece quando você pega essas meninas de 8, 6 anos, você pergunta para ela, e aí, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser surfista profissional, eu quero ganhar o circuito mundial, eu quero ganhar uma Olimpíada, né? Então isso é o que move toda essa engrenagem do desenvolvimento do esporte, né? E para mim, a Brigitte hoje, quando eu vejo isso, eu fico assim super, primeiro, emocionada. Número 2, que eu comecei a surfar com 14 anos. Hoje as meninas com 5, 6 anos já estão surfando, já estão competindo, né? Então, assim, eu fico muito feliz em ver isso e também fico feliz de ver que essas meninas que estão aí agora, correndo no circuito profissional, elas estão tranquilas e estão vivendo dignamente, né? Que elas conseguem projetar. Tá difícil ainda, viajar o Brasil atualmente é caro. A passagem aérea, principalmente. Quando eu lembro que eu pagava R$25 na diária de uma pousada e hoje você não consegue ficar em lugar nenhum por menos de 300, eu falei, caramba, ainda bem que eu não sou atleta nesses tempos, porque é difícil, né? É difícil, mas a maioria das vezes, quando você não tem patrocínio, você pega a tua premiação e reverte para a próxima viagem. Mas num circuito que tem 12 etapas por ano, a gente pode falar aí um por mês, basicamente, e se você se dá bem, tá fazendo um bom dinheiro. E tá conseguindo viver e tá conseguindo, né, ter uma vida digna. E esse é o objetivo, é que essa nova geração consiga, né, olhar e, cara, e quando eu vejo essas pirralhas, meu sorriso faz 360, porque é muito legal você ver que, né,
elas objetivam alguma coisa e estão convencidas que aquele lugar é o lugar delas, né? Não vão precisar mastigar, né, algumas balas azedinhas, alguns, né, batalhar muito mais, né, do que algumas meninas já tiveram que, né, por tudo que passaram, né, mas enfim. E é muito legal ver esse calendário recheado. Os meninos não param. Que eu falei assim, cara, a chance de escolher para onde vocês vão competir, porque a agenda não dá. Isso E isso é um sonho, né? Sem dúvida. Porque isso é uma coisa que nunca aconteceu. Pelo Super Surf, era o máximo, rolava dinheiro, mas era o Super Surf. Quem não estava ali, não existia. Até no feminino tinha o circuito Petrobras, não vamos esquecer. Mas era separado. Né? Mas era separado. Não tinha uma ligação de uma coisa com a outra. E até pegando o gancho do circuito Petrobras feminino, que foi o que se não fosse o circuito Petrobras feminino, eu acho que o circuito feminino hoje em dia... Não, sem sombra de dúvida. Assim, foi uma história, né, escrita, assim... A Silvana, ela é fruto do circuito Petrobras, a Thaís, a Nathalie Martins, assim, uma série de meninas são literalmente o fruto de um circuito, né, que foi magnificamente orquestrado e desenvolvido, né, pela mente maravilhosa da nossa Laila Werneck, né, e do Pedro Falcão, em que viram uma baita oportunidade de fazer um diferencial. E virou referência. E confesso que essa referência está no meu foco. Assim, como gestora, eu quero reviver esse projeto de ter um circuito exclusivo feminino com todas as categorias. Literalmente, com todas, de A a Z. Era isso que eu ia te perguntar agora. Qual era o plus? O que era que você estava preparando a mais para a confederação? É isso aí. É ter um circuito também. É isso. Tem alguns outros projetos de desenvolvimento que estamos batalhando. Vou tentar executar ano que vem, em 24. Quiçá se vier uma nova oportunidade na próxima gestão também. Mas eu acho fundamental essa proximidade, né, dessas jovens atletas correndo um mesmo campeonato, né, obviamente nas suas categorias, né, distintas, mas olhando aquela que ela quer botar o alvo nas costas, entendeu? A menina quer ser uma Silvana Lima, quer ser uma Tati West, entendeu? É muito importante também a presença dessas atletas, né, que são hoje ídolos e são a referência para essas meninas de poderem estar ali do lado, né? A lado. Porque o surf, você pode até surfar do lado de um grande ídolo se você der sorte de estar na mesma praia que o cara, né? Na mesma hora e tal, né? Eu acho que é um dos únicos esportes que você não vai bater uma bolinha com o Nadal, entendeu? O cara tá ali na quadra, dá para você bater uma bolinha comigo? Não vai rolar. Mas você pode surfar do lado, sabe, de um Gabriel Medina, de um Felipe, entendeu? Dessa galera toda, né? E, enfim, esses são os projetos que, vamos lá, vamos acreditar, eu estou acreditando e vamos executar. Você acha que a importância de separar, de fazer só das meninas? Então, na realidade, assim, a ideia não é tirar as meninas do Dream Tour, é continuar uma elite junto, que é muito importante. Eu também tenho esse olhar. Eu acho que é muito legal você dividir o espaço, porque ali você está colocando no mesmo palco, né, os dois gêneros, né, as mulheres e os homens, e tendo essa visibilidade igual. Mas no circuito feminino seria mais ou menos o que o Taça Brasil hoje faz. Então teria algumas etapas exclusivas femininas, com todas essas meninas juntas, para que elas tivessem essa vivência, né? Tivessem ali sentado. Você tá aqui do meu lado, entendeu? Né? E isso é legal, porque você tá do lado do teu ídolo, né? Então no momento que você tá sentado e
esperando na fila até para pegar uma água no bebedouro e tá teu ídolo ali na frente, isso te enche de caramba, tô do lado. No primeiro momento é caramba, eu tô do lado. No segundo momento é, putz, eu quero estar numa bateria contigo e eu quero ganhar de você, né? E isso vai movendo, né? As peças todas, né? As engrenagens vão começando a funcionar todas bonitinhas, né? E você comentou da Tati aí, a gente tem eu acho que a nossa maior estrela é a Silvana, mas a gente tem com maior reconhecimento a Tati. Acho que a Silvana, falo por questões de história, a história da Silvana é uma estrela, é brasileira, é bomba. E como referência a gente tem a Tati, que é a brasileira na elite do surf mundial. E a importância de trazer ela junto também, trazer ela para essas meninas terem a experiência de conviver. O que não acontece, que é muito difícil. A WSL segura todo mundo, separa, tipo, essas são as nossas estrelas inatingíveis. E eu queria que você falasse da importância de ter a Tati também junto nesse processo todo. Sem dúvida. Assim, o calendário de um atleta da elite é assim, chega a ser um pouco até cruel, né? O pessoal vive dizendo, né? Pô, a vida de surfista é boa pra caramba. Eu falei, cara, mas vai viajar. Vai viver a vida e vai ver, né? Vai estar a cada 20 dias, 15 dias num lugar diferente do planeta, levando prancha e comendo comida diferente, cama diferente. Não é fácil, né? Então, assim, a Tati, ela tem realmente um papel fundamental como referência, até para essa nova geração. Você pergunta, geralmente, essa novíssima geração, as meninas ali de 10 anos, 12 anos, elas colocam a Tati como ícone maior, mas porque ela está no circuito mundial, obviamente, né? Talvez se elas tivessem nascido 10 anos antes, elas iam falar a Silvana, porque a Silvana estava no circuito mundial, botando nota 10 à torta e direita. E eu tenho certeza absoluta que a Tati, ela tem noção do valor que ela tem para agregar para essa nova geração, né? Sempre quando ela pode, ela fez uns campeonatos, alguns eventos lá no Guarujá, então sempre que ela pode, ela tá junto. Estou tentando trazer ela para o talento feminino em dezembro, eu acho que não vai coincidir a agenda, porque ela já vai estar em treinamento para o começo do circuito do ano que vem lá em Pipe, né, no Havaí. Mas, assim, ela tem essa noção, o quanto o papel dela é importante para que essa nova geração se desenvolva e como ela é uma referência. E se desse para ela estar aqui mais com a gente, seria fantástico, né? Mas, infelizmente, com uma agenda complicada, fica complicado. É isso. Bom, agradecer, Brigitte, que eu fiz muita locução com a Brigitte competindo. Eu já participei de muito campeonato com a Brigitte lá atrás, eu era locutor, já entreguei alguns troféus para ela, já bastante na nossa época lá atrás, né, Brigitte? Muito bom ter aqui você hoje, vendo também esse teu trabalho com a CB Surf, esse trabalho que é tão importante nos bastidores, né? Tão importante quanto você foi como surfista e como representante para as garotas. Hoje você está representando do lado de fora da praia, né, do lado de fora da areia, representando e preparando o caminho aí para essa geração toda aí. Parabéns e obrigado por estar aqui, né? É um prazer enorme estar aí dividindo aqui com vocês esse espaço. Obrigada, né? E por vocês falarem tanto do surf feminino, que eu tô ligada que a torta e direito chega de vez em quando alguém para falar do surf feminino aqui. Então, muito obrigada aí pela oportunidade, gente. Parabéns. Obrigada.